Agora vamos estudar sobre as cardinalidades da entidade e do relacionamento. Vamos saber o que é uma cardinalidade no modelo conceitual. Ela é dividida em mínima e máxima, cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. A mínima, ela se define como um relacionamento entre duas entidades e se este relacionamento ele é obrigatório ou não é obrigatório. É assim que ela vai ser definida. Se a entidade professor e a entidade turma, como ela vai se relacionar? Uma turma, ela pode não ter nenhum professor, é isso que está dizendo. Se eu utilizar o símbolo 0 nessa cardinalidade, ela pode não ser obrigatório. Por exemplo, se eu colocar 0, professor pode não ser obrigatório para a turma. Isso é verdade? Não sei, depende do seu ponto de vista. Se eu colocar 1, ela vai ser obrigatório. Professor é obrigatoriamente estar numa turma. A cardinalidade máxima, ela define a quantidade máxima de ocorrências da entidade que pode participar do relacionamento e deve ser maior que 0. Numa venda, por exemplo, uma venda de uma moto, eu vou ter ali produto e venda. Eu posso ter 1 como número dessa cardinalidade, que vai definir como máximo 1. Eu posso ter apenas 1 nessa cardinalidade. Explicando melhor para vocês entenderem. A venda ela vai ter produtos. Se eu colocar como 1, eu vou ter apenas 1 produto numa venda. Eu não posso adicionar 2 produtos nessa venda. Se eu colocar o símbolo N, eu vou dizer que eu posso ter vários produtos nessa venda. O que vocês acham na abstração comum de um projeto de banco de dados? Obviamente seria N. Nesse caso seria N. Porque eu vou ter vários produtos numa venda. Eu não vou ter apenas um. A maioria das vendas vai ter vários produtos. Eu posso ter 1? Pode. Só ter 1. Posso ter 2? Posso ter 2. Posso ter 3, 4, quantos eu quiser. Se eu colocar N. Agora, se eu colocar o número 1, eu vou poder ter apenas um produto nessa venda. O que na abstração comum, isso não é válido. Vamos para a prática. Eu não vou usar nenhum programa, eu vou usar o Paint para ilustrar para vocês. Eu vou abrir o documento como exemplo. Olha só. Eu tenho o primeiro exemplo, que é país pertence UF. Ou seja, uma UF pertence a um país. E um país tem UF como estado de seu país. Vamos ver como vai ficar essa cardinalidade. Lembrando que a cardinalidade mínima, vamos colocar a legenda para vocês compreenderem. 1 na cardinalidade mínima é definida como limite de 1. É obrigatório, entenderam? Zero não é obrigatório. Compreenderam? 1, se eu colocar como cardinalidade mínima, eu vou dizer que isso é obrigatório. Tem que ter no mínimo 1. E se for 0, não precisa ter nenhum. Não é obrigatório, pode ter nenhum. O que pode ter nenhum? Na cardinalidade, eu vou ter 2 campos. O primeiro e o segundo. Todo primeiro que fica aqui dentro, ele é a cardinalidade mínima. E o segundo campo é para a cardinalidade máxima. No exemplo que nós estamos produzindo aqui, UF e país. A seguinte pergunta eu vou fazer. UF pertence, ou seja, UF pode pertencer a nenhum país? Eu tenho estados que não pertencem a nenhum país? Não. Na abstração que eu estou fazendo, uma UF ela deve pertencer a um estado. Ela não pode ser cadastrada sem nenhum país.
Toda UF ela tem um país. Toda UF tem um país. Então, aqui seria 1. Porque eu estou dizendo que toda UF ela tem que ter no mínimo um país. A cardinalidade mínima diz isso. Qual o valor mínimo que eu posso ter? Uma UF ela deve ter no mínimo um país. Ela pode ter nenhum país? É isso que eu estou dizendo. Ou seja, não é obrigatório. Observando a legenda. Nesse caso, uma UF ela não é obrigatoriamente ter um país. Ops. Então, nesse caso a gente vai utilizar o número 1 como sendo obrigatório. Ou seja, uma UF ela deve sim pertencer a um estado, como mínimo, como obrigatório. Vamos agora à cardinalidade máxima, pessoal. Para a cardinalidade máxima, eu vou definir N como vários. Ou 1, como eu posso ter no máximo 1. Ao invés de obrigatório, aqui é a máxima, é o limite de ocorrências que vai ter com essas duas entidades nesse relacionamento. Vamos à leitura. Uma UF, ela pertence a, no máximo, um país. Essa seria a resposta. Ela pertence a, no máximo, um país. Pelo fato, se eu colocar N, eu vou dizer que o estado de Rondônia, ele pertence ao país Brasil e ao país Argentina. É isso aí. Então, isso é sem chance de acontecer. Deve ser assim. Rondônia pertence a apenas um país. E esse país é o Brasil. Não tem como Rondônia pertencer a dois países. Então, nessa abstração, fica sendo como cardinalidade mínima que uma UF ela deve ter no mínimo um país e no máximo um país. Ela não pode ter vários países. Nesse caso, sendo assim, ela deve ser assim. Ok? Agora vamos fazer a leitura ao contrário. País tem UFs. Ok, o país ele tem vários estados. Então vamos para a cardinalidade. A mínima primeiro, né, como a gente sempre resolve nessa ordem. Um país ele é obrigado a ter uma UF? Essa é a pergunta. Todo país tem UF? Normalmente se tem, normalmente, com exceção do Vaticano, mas não vamos entrar em detalhes. Vou colocar aqui como resultado 0. Por quê? O Vaticano ele é um país-estado. Se no meu cadastro ocorrer de eu ter que cadastrar o Vaticano, meu sistema de banco de dados ia dar bug se eu colocasse assim, porque eu estaria dizendo que um país ele obrigatoriamente deve ter uma UF, e onde na realidade não é assim. Ele não é obrigatório. Observe na legenda, o 0 não é obrigatório. Então, como símbolo, eu utilizo o 0, que um país ele não obrigatoriamente deve ter ligado a ele uma UF. Como cardinalidade máxima, vamos colocar 1. Tá certo, pessoal? Um país ele pode ter no máximo um estado. Tá certo isso? Não, não tá certo. Um país ele pode ter vários estados. Esse é o modelo correto nesse exemplo. Ok. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui uma venda, um produto e um estoque. Ok? Uma venda, um produto e estoque. Venda, produto, estoque são entidades, só para a gente relembrar o que já foi dito. O relacionamento entre venda e produto é com tem, e o produto e estoque é tem. É importante, algumas pessoas não colocam o nome do relacionamento. Eu acho muito importante, porque facilita uma pessoa externa compreender a sua modelagem. É muito bom a gente adicionar todos os detalhes possíveis. Vamos adicionar
porque ainda não foi adicionado, a legenda do N. São vários. E a do 1, eu tenho aqui um nome diferente para me utilizar se ela for uma cardinalidade máxima. Eu coloco como máximo 1. Ops. Máximo 1. Ok. Muito bem. Vamos agora colocar cardinalidade em venda e produto. Como isso vai ficar? Onde eu vou marcar, observem que eu estou marcando em venda a cardinalidade de produto. Por quê? Eu faço pergunta de produto para venda, ou tanto faz, eu posso começar aqui também, não tem problema. A ordem como que eu vou começar, não tem problema. A essência está de quem para quem que eu vou fazer a pergunta, se é obrigatório ou não é obrigatório como cardinalidade mínima, ok? Se eu vou marcar em produto, a cardinalidade, eu faço referente à venda. Vamos iniciar com venda. Venda. Contém produto? Contém. Agora, venda. É obrigado a não ter nenhum produto? Ou seja, venda é obrigado a ter um produto? Eu marco 1. Se ela não for obrigada a ter nenhum produto, eu marco 0. Na minha abstração, venda ela deve ter sim um produto. Onde já se viu eu ter vendas sem produto? Não tem venda sem produto. Eu tenho que ter um produto. Então eu marco 1. Como cardinalidade máxima, eu faço o seguinte.